Bom, então esse é o segundo vídeo. No primeiro vídeo a gente falou da revisão de literatura, da introdução, né, desses assuntos. E nesse vídeo, barreiras, metodologia, nesse vídeo a gente vai falar um pouco dos resultados. Então, em primeiro lugar, a gente vai mostrar o protótipo, né, uma visão geral. Deixa eu recolher aqui esses itens para ficar mais fácil de organizar. Então, visão geral dos componentes e as funções dos componentes, e uma demonstração depois de um processo, avaliar aluno, e depois a elaboração de um processo que provavelmente, quase certamente, vai ficar para um terceiro vídeo. Então, visão geral dos componentes. Primeiro, a ferramenta, a gente precisa ligar ela, né? Existe um conjunto de softwares. A teoria, a revisão de literatura, os autores dizem que um BPMS é uma coleção de softwares integrado. E um artigo do SWORD traz esse modelo aqui que descreve uma solução BPMS, e com base nela a gente foi preenchendo os componentes que a gente utilizou e fizemos um gráfico para descrever de maneira geral o protótipo. Então, em primeiro lugar, precisa ligar o protótipo, né? Então, ele está aqui nesse diretório. Então, para ligar, a gente entra nesse diretório bin, tem vários scripts, a gente liga entrando no diretório bin. Podem ver que eu estou no diretório bin, e aí eu vou ligar. Então, são shell scripts. Conforme ele vai abrindo, eu vou maximizando isso aqui, que são algumas janelas de log, que alguns dos componentes de softwares é muito útil, né, ver os logs, o que está acontecendo com eles. Então, só por esses logs já dá para conhecer algumas das soluções que estão integradas. Então, por exemplo, Catalina Alt, a gente já sabe que é de um Tomcat. Esse Tomcat está subindo ainda. Olha só, ele está subindo aqui o Orbeon. Não sei se vai dar para ver, né, a resolução do vídeo. Mas ele acabou de subir o Orbeon. Está subindo agora o engine de Beeple, o OD, Apache OD. Está subindo mais algumas coisas. Tem muito debug, porque o OD está configurado para debugar. Está subindo aqui mais um software que é o Exist, que é um banco de dados XML. Na verdade, o Orbeon, cada formulário preenchido do Orbeon, os dados desse formulário vai parar nesse Exist aqui, ó, que é um banco de dados XML. Interessante. Aqui o Build Viewer. Então, a gente vai ver depois um pouquinho mais detalhadamente que é quase unanimidade, né? Os BPMS usaram o Build, né, como Business Intelligence. Então, esse já subiu, esse Tomcat que tem essas soluções. A maioria dessas soluções tem uma interface e a gente vai ver daqui a pouco. Esse outro Catalina, que é um outro Tomcat que subiu também, está subindo um Life Array, que é uma ferramenta de portal.
aqui subir no Service Mix, que é um servidor ESB, servidor de serviço. Esse Phoenix não deu tempo ainda, mas é um servidor de e-mail, é o Apache James. Esse wrapper é o log do Nexus. Depois eu vou explicar o que é o Nexus. Para quem trabalha com Maven já sabe o que é, né? Apache DS, que é um servidor de LDAP, que está integrado. Esse aqui é o terminal do Service Mix. Então dá pra gente interagir com o Service Mix por aqui. A gente vê que subiu algumas coisas aqui, né? E então, por exemplo, abrindo a tela de logs, Start Left Array, Start Tomcat, Start Apache Server, Start Maqueta, Nexus, né? Então, configura aqui o Java, tá vendo? Para controlar o ambiente. Então, a ferramenta subiu. Tem uma tela inicial. Eu vou organizar a apresentação. Continuar organizando aqui com inicialização. Continuar usando isso aqui para organizar a apresentação. Então, se a gente abrir aqui um Firefox, tem uma tela inicial que, em geral, os BPMS usam alguma ferramenta de portal para isso, mas a gente tem uma aplicação web. Daqui a gente consegue abrir as demais ferramentas. Então, esse aqui é um logar, admin 123. Então, aqui tem as ferramentas, algumas coisas que já dá para mostrar. Por exemplo, ferramentas de desenho signável. Espero que dê para ver aqui, a resolução esteja boa. Então, signável, a gente vem aqui, ferramentas, modelador de processos. Tem aqui o signável. A gente já conseguiu entrar no código, alterar, pedir login no signável. Então, a gente vai depois visualizar ainda nesse vídeo, provavelmente, esse processo funcionando. Inscrever aluno, avaliar o aluno, agradecer a participação. Nesse caso, o aluno foi aprovado? Não, foi reprovado. Então, só ele recebe um agradecimento, mas se ele foi aprovado, ele é avisado que ele é aprovado. Então, signável. O signável é legal, é bom, interessante dizer que nós conseguimos entrar no código dele e fazer algumas adaptações. Então, essa tela aqui, a gente consegue, a partir do signável, a gente consegue visualizar e documentar o processo aqui, não é? E daqui mesmo a gente consegue também criar formulários. Então, por exemplo, aqui tem abrir ferramenta de criação de formulários. A gente já pode abrir aqui um Word, por exemplo. Então está aguardando.
porque subiu agora também, né? Não tem cache das coisas. Então esse é o Orbion, são alguns formulários que já tem disponível, né? Para usar, em geral eu gosto de pegar isso aqui, copiar e colocar aqui no browser, né? Mas o Orbion, aqui nós podemos visualizar os formulários que existem, também podemos ver os dados. Não vai dar para apresentar em detalhes, realmente tem que dar uma passada rápido, porque senão fica muito grande o vídeo. Instalação e configuração do Apache Maven. Instalação e configuração. Apache Maven e Anti-RAM Plugin. É o que? É porque, segundo lá o artigo do SOR, tudo, a gente precisa, o BPMS precisa de ferramentas de instalação e configuração dos artefatos que são criados, né? Por exemplo, processo, executável de processo, né? Classes Javas que vão de repente acessar alguma coisa. Então, isso precisa ser instalado. Então, Apache Maven e o Ent também está integrado, mas a gente usa muito o Ent plugin, o plugin do Maven. Não tem interface gráfica isso aqui para mostrar. Eu posso só mostrar aqui que na pasta Integrated temos aqui um Apache Maven e o Ent, né? Talvez fazendo isso aqui dê para mostrar um pouco. A variável env-config, que aqui ele configura, esse script configura as variáveis de ambiente. Opa, só que eu tenho que rodar ele como source. Então, vemos aqui que o Maven está integrado. E está integrado mesmo. Se a pessoa não tiver o Maven instalado na máquina, instalar a nossa solução, o nosso protótipo, vai estar disponível o Maven para ele. Monitoramento, o BIRT. Deixa eu ver aqui, vamos mostrar o BIRT. Ele está dentro desse Apache Tomcat. BIRT Viewer. Então, vou mostrar o BIRT. Quer dizer, esse aqui é só o visualizador dos relatórios, né? Então, não é que o BIRT está com problema, porque não tem nenhum relatório para mostrar. Esse relatório de exemplo não está disponível. Esse é o visualizador de relatório, mas tem o desenhador BIRT que é no Eclipse. Eu vou mostrar depois. Agora o gerenciador de processos. Primeiro, o motor de processo, Apache Ode. Apache Ode dá para ver por aqui. Quer dizer, dá para ir por aqui também, né? Pela nossa gerenciador de processos. Aí ele vai abrir o Apache Ode também. Mas outra maneira interessante de visualizar essas coisas é pelo... Bom, mas não vou fazer agora, senão vai complicar mais. Então, Apache Ode já mostrei. Repositório de definição do projeto, Apache Ode e o Nexus. Então, esse repositório é isso aqui, né? Os processos estão aqui. Já temos processos instalados no engine de processo.
A gente daqui a pouco vai rodar esse processo aqui. E além do Apache Ode como repositório de definição de projeto, a gente usa o Nexus também. Porque o Nexus, isso é uma contribuição técnica interessante, que os nossos processos são... Tá, dá pra ver por aqui. Os nossos processos são projetos Maven. Então, sendo projetos Maven, eles podem ser gerenciados pelo Nexus, né? Então, quando eu consultei aqui, a gente vê que esse artefato aqui, ele é uma definição também do processo Avalia Aluno, né? Então, usamos o Nexus não só como um lugar de repositório de dependências do Maven, mas também de um lugar onde as definições de projetos ficam guardados, versionados também. Repositórios de instâncias. As instâncias realmente tem que ser o Apache Ode. Gerenciador de transação. O Intalis aqui usa o Bitronix, né? Mas a gente não tem isso ainda definido. É uma limitação do trabalho, mas em geral, uma necessidade, JTA, né? Provavelmente uma decisão a ser considerada. Framework de conectores é o Camel e o JBI. JBI, na verdade, é uma especificação que o Service Mix implementa, né? E ele serve então, Service Mix. Então, o Service Mix implementa JBI e é uma solução de SOA também que separa protocolos das lógicas, né? E o Camel também, mesma coisa. E a gente usa muito Camel na hora que a gente for demonstrar o processo rodando Avalia Aluno. A gente vai mostrar o Camel mais em detalhes, que na verdade são os conectores. Então, tem todos os conectores. O Camel é poderoso nessa área. E certamente os outros BPMS também usam. Além da API deles mesmo, o Camel é algo que eles utilizam. Middleware, temos como middleware que é o Service Mix e o Tomcat. E aplicações transacionais são as aplicações, né, que são produzidas nesse ambiente. Então, essa é uma apresentação da solução que criamos, mas tem outros componentes da nossa solução, do nosso protótipo, que merecem ser mencionados, mas que não são específicos de PMS, mas que compõem uma plataforma necessária, caso se alguém vai rodar um BPMS, acaba tendo que precisar dessas coisas, outras coisas que a gente vai demonstrar aqui. Então, um servidor de LDAP, o Apache DS, a gente já viu que estava rodando aqui, né? Apache DS. Isso que eu abri é um front-end do Apache DS. Isso está em produção na organização. Está funcionando bem para cadastrar alguns usuários. Então, servidor LDAP. Isso é importante porque você põe um serviço lá, já temos um web service lá que faz login, então todas as aplicações, processos, não importa, vai usar essa mesma estrutura de usuários, né? Para que um usuário possa ter um login só, independente
diversas aplicações que podem ter rodando. Então, modelador de processos tem, desenhador de interface tem o Urbion, tem o Maqueta também. O Maqueta foi utilizado para construir um formulário já de um processo que estamos trabalhando na implementação dele. Então ele já foi utilizado, dá para abrir ele a partir do no formulário, dá para abrir ele a partir do Signavio também. Então por aqui dá para abrir o Maqueta e o Maqueta e o Urbion. General Interface não tá na hora de modelar o formulário, pode abrir por aqui o Maqueta, né? E o General Interface está indisponível porque no Linux eles não acompanharam essas versões rápidas, né, dos browsers novos, mas para a nossa aplicação não teve impacto nenhum, mesmo porque aquilo que foi gerado com o General Interface, por exemplo, isso aqui, é HTML, está dentro dos padrões e continua funcionando normal. Editor de formulários. Aqui já são ferramentas SOA, né? Importantes para SOA. Aqui nós temos os componentes. Então temos alguns componentes já. E a gente pode desligar, ligar os componentes aqui. Isso é uma funcionalidade do Carafe que vem dentro do Service Mix. JMeter para testar e SoapUI, que é o melhor amigo, né, de qualquer pessoa que estiver trabalhando com web service, né? Então estou abrindo aqui só para demonstrar que está disponível, funcional. Existe sim. Então, deu uma passada correndo geral no que está integrado. Faltou demonstrar Fuse IDE, que é um Eclipse. É um Eclipse com plugins do Service Mix. Esse é um Eclipse também que está, não digo integrado, né, mas é que a configuração dele tá já de acordo com o ambiente, né? Então o workspace, tudo. Pode ver que ele não vai pedir workspace. Então ele está configurado com o Maven, né? Então se essa configuração pode ser chamada de integração, então mas integração, essas coisas são conceitos, né, que tem que ter cuidado e que é necessário afinar. Eu não vou esperar carregar porque, como tem muitos plugins, ele vai demorar. Na verdade eu estou usando uma versão com menos plugins. Vou desligar na marra assim. Então tem uma passada muito rápida, né, para o vídeo não ficar grande em algumas coisas que tem. Eu vou deixar para o próximo vídeo para rodar o processo Avaliar Aluno.